falar em rod, é carga axial. Né? Se você ouvir o termo beam, né? Beam é viga. Tá? Aí você tem esforço normal, esforço cortante, momento fletor. Agora, rod é barra, mas é barra de treliça, tá? É tração e compressão, tá? Como que eu sei isso? Tá? É por causa do carregamento aqui, ó. Você tem carga axial, né? Se tivesse uma carga nesse sentido, aí tem esforço cortante, tem momento fletor, tem tudo, né? E eu vou precisar também de uma propriedade chamada momento de inércia, né? Eu olhei aqui, ó, não tem nada de momento de inércia aqui, ó. Então é o rod, tá? Elemento de barra. Então, olha só o que ele fala aqui, ó. Vamos fazer esse exercício, ó. Find, calcule as tensões de tração e compressão em cada seção, né? Então tem aqui uma seção que é de aço, uma seção aqui que é de alumínio e uma seção aqui que é de latão. Aí fala o seguinte, ó. O modo de elasticidade, o E do aço, é 70 vezes 10 a sexta PSI, tá? Vamos usar o sistema inglês aqui. O modo de elasticidade do alumínio é 10, né? 1/3 do aço é alumínio, né? Basicamente 1/3 do modo de elasticidade do aço. O modo de elasticidade do alumínio é aproximadamente 1/3 do modo de elasticidade do aço, né? O alumínio é 1/3 do aço, com relação ao modo de elasticidade, né? Então, o alumínio é mais flexível que o aço é mais rígido que o alumínio, né? Porém, o alumínio é mais leve, né? Tem um peso específico menor. E o B é o latão, né? Esse brass, que é o latão, que é 15 vezes 10 a 6 PSI, tá? Então, são 3 elementos, tá? Mas vamos fazer a numeração. A numeração é óbvia, né, pessoal? Mas vamos chamar esse aqui de nozinho número 1, nozinho número 2, e nozinho número 3, e nozinho número 4 agora. Então, 4 nós, por quê? Porque tem 3 elementos. Então, o elemento 1 aqui, elemento 2 aqui e elemento 3 aqui. Se você lembrar do software lá, a gente usou todos os softwares de elementos finitos, né? O Nastran, o Patran, o Hyperworks, eles têm a numeração lá dos nós, né? Por quê? É importantíssimo você numerar os nós e os elementos para poder fazer a conexão entre eles, né? Para você montar a matriz de rigidez, né? Que nós fizemos no exercício passado. Você tem que numerar, né? Então, para nós, a barra 1 aqui, ó, já até coloquei aqui, a barra 1 é de aço, né? Tem aqui o comprimento, 16 polegadas, a área da seção transversal, 8 polegadas ao quadrado, e o modo de elasticidade é 30 milhões, né? 30 vezes 10 a sexta PSI. A barra 2 é alumínio, o comprimento desculpa, o comprimento é 16 polegadas, tá? Os três têm a mesma comprimento, como falei para vocês, o material às vezes tem uns ajustezinhos, mas está correta a resolução. Já combinei, eu comparo até com o software toda vez, né? A barra 2 de alumínio, o comprimento 16 polegadas, a área é 6 polegadas ao quadrado e o modo de velocidade 10 a sétima, né? 10 vezes 10 a sexta PSI, é 1/3 do modo de elasticidade do aço, tá? E a barra 3 é de latão e o comprimento é o mesmo, tá? O comprimento é o mesmo, tá? E o modo de elasticidade é 15, tá? 15 vezes 10 a sexta, tá? Então, vamos fazer, né? O L3 é 16, o A3, a área de seção transversal é 4 polegadas ao quadrado e o modo de elasticidade latão 15 vezes 10 a sexta. Então, pessoal, é a mesma metodologia, tá? O que nós vamos fazer? Vamos calcular a matriz de rigidez de cada elemento. Elemento 1, 2 e 3. Vamos posicionar essa matriz dentro da matriz global, para poder somar todo mundo depois. Então, vamos analisar o elemento 1, a matriz de rigidez do elemento 1, do elemento 2 e do elemento 3. Soma tudo, achou a matriz global. Com a matriz global, tá? Nós vamos escrever as equações. Força é igual a K vezes U. O que nós queremos calcular é o U. Eu isolo o U
inverte a matriz de rigidez, né? Vou fazer aqui de novo a inversão da matriz de forma analítica, tá? Tem o Excel, pode usar Excel, né? Se for um trabalho fazer em casa, pode até fazer analiticamente, né? Na mão, mas confere no Excel depois, tá? Aí inverteu a matriz de rigidez, só multiplicar. Multiplicar, calcula o deslocamento, tá? Os deslocamentos. E com os deslocamentos, né, você pode calcular as tensões. No caso aqui, ele pede as tensões, tá? Então, vamos lá. Vamos para o primeiro, constante de rigidez. Né? A primeira coisa que a gente vai fazer é calcular as constantes, né? Que eu falei para vocês. Constante de rigidez. Então, é como se eu tivesse três molinhas aqui. Uma molinha aqui, só que a constante K é o EA sobre L, ó. Então, eu vou pegar do elemento 1, a área é 8 polegadas ao quadrado, vezes o módulo da cidade, dividido pelo comprimento. Calculei esse aqui, né? K1, K2, né? EA sobre L, a área é 6, vezes o módulo da cidade, dividido pelo comprimento aqui. E o K3, mesma coisa, ó, EA sobre L, a área é 4, vezes o E, 15 vezes 10 a 6, dividido por comprimento, calculou, tá aqui, né? Então, pessoal, o exercício ele é muito parecido, é similar, né? Com o exercício da mola, né? Porque a diferença é que você vai ter que calcular os Ks, né? Através dessa equação, né? Por quê? Porque agora você tem material e você tem uma área da seção transversal. E o comprimento também entra, tá? Agora, daqui para cá, é exatamente igual. Lembrando que as barrinhas estão na horizontal, tá? Se eu pegar essa barrinha e inclinar ela, aí já muda tudo de figura, tá? É o que a gente vai fazer na aula que vem, tá? Aí, quando a gente analisar a treliça, vai ter várias barras. Uma delas vai estar inclinada, né? E aí eu vou ter que trabalhar com outros conceitos, conceito de sistema local, global e etc. Tá? Mas por enquanto, vamos trabalhar com as barras na horizontal, tá? Vamos para o primeiro elemento, é a mesma formulação lá, ó. Sempre assim, ó. De barra. Na horizontal, tá? Estamos falando na horizontal. Tá? Se inclinar, muda tudo, tá? Vamos comer pelas beiradas, né? Então, K1 menos K1 menos K1 e K1. Olha só que beleza. Para montar a matriz de rigidez. Aqui, ó. Eu usei aquele mesmo artifício, né? Para poder montar a matriz global, eu vou posicionar a matriz referência do elemento 1 na matriz global. Então, como o elemento 1 está aqui, o elemento 1 está aqui, ó, como se fosse uma bolinha aqui, né? Então, tem aqui, ó, o nó número 1 e o nó número 2, né? O nó número 3 está aqui, ó, não pertence ao elemento 1. O elemento 1 está aqui, passo. E o nó número 4 também não pertence. Então, coloca aqui, ó, na matriz de rigidez, eu vou colocar aqui nó 1, nó 2, nó 1, nó 2, pronto. K1, pronto. O K1 eu calculei, né? Deu os 15 milhões lá, ó. 15 milhões, menos 15 milhões, menos 15 milhões e 15 milhões. Calculei isso aqui, né? E eu vou posicionar essa matriz K na matriz global. A matriz global, ela, como eu tenho 4 nós, ó, 1, 2, 3, 4, então a matriz global da estrutura ela vai ser uma matriz 4 por 4. Por quê? Porque tem 4 nós. Né? Aqui, ó, nó 1, nó 2, só que aqui, ó, eu vou colocar os elementos só aqui. O que eu fiz aqui, pessoal? Aqui eu coloquei esse 15 milhões, como é um número muito grande, eu coloquei ele em evidência aqui, tá, pessoal? Na verdade, é exatamente a mesma coisa. É como se o 15 milhões tivesse aqui, ó. 15 milhões, menos 15 milhões, menos 15 milhões e 15 milhões. Por que você colocou aqui fora? Eu coloquei aqui fora, que não cabia, tá, pessoal? Senão essa matriz ia ficar muito grande e não ia caber aqui. Então, eu coloquei ele para fora aqui. Eu coloquei 1 menos 1 menos 1 e 1, tá?
Mas admitam, né? Imaginem que tem aqui, ó, 15 milhões menos 15 milhões. Menos 15 milhões e 15 milhões, tá? Então, na matriz global, eu posicionei, né, a minha matriz K1 na global, que é só esse quadradinho aqui. Por quê? Porque depois eu vou somar todo mundo, ó. Então, a estrutura ela tem 4 nós, então a matriz global da estrutura vai ser 4 por 4. Só que o elemento 1, ele só contém 2 nós, tá? É igual a mola, né? A barrinha lá, então nó 1, nó 2. O 3 e o 4 não pertencem. Então, tá tudo zerado aqui, ó. Por que que eu fiz isso? Para poder somar mais fácil depois. Para somar é muito fácil, né? Principalmente se você tiver uma estrutura muito grande, né? Com 10, 15, 30 nós, né? Quando você monta dessa forma, fica muito fácil depois, só somar no Excelzinho lá. Depois eu mostro para vocês como é que soma, tá? Então, o elemento 1 está resolvido aqui, ó. Tá resolvido, ó. É K menos K e K. É 15 milhões que eu calculei, né? Calculei aqui na equaçãozinha aqui, ó, 15 milhões aqui, ó. Então, para cá. Peguei aqui, ó, K menos K e K, deu 15 milhões. Montei a matriz, só que como só, o elemento 1, ele só tem 2 nozinhos, 1 e o 2, posicionei a matriz aqui na global, já, tá? Poder somar todo mundo depois, ó. Coloquei todo mundo aqui, ó. Certo? Aí nós vamos para o segundo elemento, mesma coisa. Agora nós estamos aqui, ó. Nó 1, nó 1, nó 2. Ó, estamos aqui, ó. Essa molinha aqui, ó. Elemento 2, tem aqui o nó 3 e o nó 4. Mas a montagem da matriz é a mesma coisa, ó. K menos K e K. 2. Agora, pessoal, olha só. Como é o elemento 2, ele tem 2 nós, o 2 e o 3. Então, aqui é a referência do nó 2, nó 3. 2 e 3. Por que que eu fiz isso? Para poder montar a matriz global mais fácil, tá? Depois eu mostro para vocês uma estrutura com 10, com 15 elementos, né? Então, você faz dessa forma muito mais fácil de somar depois, achar global, né? Principalmente se tiver no Excelzinho, né? Aqui, pessoal, é que eu falei para vocês, ó. Então, K menos K menos K e K. Eu coloquei em evidência aqui, tá? 3.750.000. Coloquei aqui em evidência 1 menos 1 menos 1, 1. Por quê? Para poder caber na tela, senão ia ficar uma matriz enorme aqui, ó. Tá? Se eu consigo, 3.750.000. Isso é matriz de rigidez, né? É um número enorme, né? Aí aqui vai ser menos 3.750.000. Essa é a matriz de rigidez do elemento 2, né? 3 zerinhos aqui. Aqui é menos 3.750.000. E a outra aqui é 3.750.000. Pronto. Essa é a matriz de rigidez do elemento 2, que eu acabei escrevendo ela dessa forma para poder caber na tela do slide, né? Porque o número é muito grande, então eu coloquei evidência, cara. 3,75 10 a sexta, 1, menos 1, menos 1 e 1, tá? Por isso. Eu queria colocar assim, mas espaço não deu. E aqui já é a matriz global.
tá? Então, o que que eu fiz aqui, pessoal? Fiz a mesma coisa, ó. Olha só, se você prestar atenção, o elemento 2, ele tem dois nós, o 2 e o 3. Então, tá aqui, ó, 2 e o 3. O 2 e o 3. Os outros nós não pertencem ao elemento 2. Então, a matriz de rigidez ficou dentro desse espacinho, desse quadradinho aqui, ó. Aqui é a matriz de rigidez, né? Ah, mas está 1 menos 1 e 1. É, mas aqui, na verdade, você vai multiplicar todos os termos por 3.750.000. Então, aqui é 3.750.000 menos 3.750.000 menos 3.750.000, etc. 3.750.000. Então, o que que eu fiz? Eu vou posicionando, para cada elemento, eu vou posicionando a matriz de rigidez de cada elemento dentro da matriz global. Por quê? Porque depois é só somar K1 mais K2 mais K3, pegar as posições certinhas, né, de cada coeficiente e só somar, né? 1 mais 2 mais 3, né? Se eu tiver uma estrutura com muitos nós, muitos elementos, vai ficar mais difícil de eu somar tudo isso, né? Depois eu mostro para vocês um exemplo. E depois o K3, né? O elemento 3, né? O elemento 3 eu faço a mesma coisa. Agora, o elemento 3 é esse aqui, ó. Tem uma molinha aqui, ó. Como se tivesse uma mola, né? Aqui é o nozinho número 1, nozinho número 2, nozinho número 3 e nozinho número 4. O elemento 3 é essa molinha aqui. 3, tá, pessoal? Vou arrumar aqui. Falei para vocês, o material está em processo de elaboração. Então, tem algumas coisinhas às vezes passa, né? Um Ctrl-C, Ctrl-V, normal. Então, calculando aqui o elemento 3, aqui tá certo, ó. Então, as referências são no 3 aqui, ó. 3, 4, 3 e 4, né? Aqui, ó, o elemento 3 pertence ao elemento 3, o nó 3 e o nó 4 só, o resto é zero, né? Aqui também eu coloquei em evidência, né? Vai dar o mesmo valor, coincidentemente, né? 3.750.000. E aqui eu posiciono na matriz global, aqui, ó. Ele vai ficar nesse cantinho, por quê? Porque a referência agora é justamente o nó 3 e o 4. Então, na matriz global, a matriz global é 4 por 4. Por quê? Porque tem 4 nós. Só que a minha matriz de rigidez vai ficar nesse cantinho. Por quê? Porque o elemento 3, ele só tem o nó 3 e o nó 4. Ó. O resto tudo é zero. Certo? Aí eu vou somar todo mundo. Ó. Essa daqui é o K1, que é 15 milhões. Tudo isso aqui é 15 milhões, 15 milhões, menos 15 milhões, menos 15 milhões e 15 milhões. Essa aqui é a matriz de rigidez do elemento 1, né, que já está posicionada aqui numa referência da matriz global, 4 por 4. Por quê? Porque tem 3 elementos de barra. A matriz K2 ela vai estar aqui, ó. Bem no miolinho. Por quê? Porque o elemento 2 ele tem dois nós, que é o 2 e o 3. Então, as referências dentro da matriz global, o nó 2 e o nó 3. Então, eu só preencho essa regiãozinha. E no a matriz 3 aqui, ó, preencho por aqui, ó. Que é referência ao nó 3 e ao nó 4. E aí eu somo as três, né? Para obter a matriz global, o que que eu vou fazer? Eu vou somar todo mundo, né? Então, eu vou pegar aqui, ó, 15 milhões mais zero, mais zero. 15 milhões. Assim por diante, ó.
pegar menos 15 milhões, mais 0, mais 0. Assim por diante. Vou pegar esse aqui, ó. 15 milhões, mais 3.750.000, mais 0. Eu vou somando, ó. Somar todo mundo, eu tenho essa matriz, ó. Essa é a matriz global. Matriz global da estrutura. Vou ter que dar um G, que é maiúscula. Eu coloquei a letra maiúscula. Mais para frente, por enquanto eu não entrei muito nesse negócio de global e local, mas a gente vai entrar mais a fundo nesse negócio de global e local quando a gente for trabalhar com a treliça, com as treliças, né? Normalmente a gente usa a letra maiúscula para global, da estrutura. Se a gente estiver falando da matriz de rigidez da estrutura, é maiúscula, é global. Se eu estiver falando da matriz de rigidez de um elemento, é local, é a letra minúscula, tá? Cada livro tem uma notação diferente, mas é comum usar essa, né? Se eu estiver falando da estrutura global, da estrutura é maiúsculo. Se eu estiver falando do elemento, é minúsculo. Tá? Então, essa é a matriz global, ó. A matriz 4x4. Por quê? Porque tem 3 elementos. E assim sucessivamente. Se eu tivesse mais elementos, quanto maior a quantidade de elementos, tá? A matriz vai crescendo. O trabalho computacional é maior, né? Mas aí você usa. Hoje em dia nós temos computadores, esse nosso computador doméstico, né, pessoal? Ele faz coisas que nós não imaginaríamos há um tempo atrás, né? E os problemas de estrutura hoje, eles podem ser resolvidos facilmente, tá? Uma máquina comum aí, doméstica, tá? Então, essa é a matriz global. Com a matriz global, aí faz todo o processo, né? Aplica a condição de contorno, né? Vamos inverter essa matriz aí e multiplicar, tá? Esse é o processo de cálculo das estruturas, né? Cálculo de estruturas, pelo menos elementos finitos é esse, né? Monta a matriz de rigidez do elemento, de cada elemento, né? Soma todo mundo, monta a matriz de rigidez da estrutura, monta as equações, né? Aplica as condições de contorno, inverte a matriz de rigidez e multiplica, tá? Tem outras formas? Tem outras formas, né? Porque assim, como eu falei para vocês, né, você pode escrever um sistema de equações, né, na forma matricial ou na forma algébrica, né? O método de elementos finitos é um método de resolução de sistemas de equações algébricas, né? Então, na verdade, o que você tem que resolver, calcular os deslocamentos, é um sistema de equações, né, lineares. Pode usar outros métodos aí, pode usar uma regrinha de Cramer, né, pode usar Gauss, dá para usar vários métodos aí, tá? Então, obtivemos aqui a matriz de rigidez da estrutura. Aí vamos para o próxima etapa, né? Aí eu pego essa matriz de rigidez aqui e monto o sistema de equações aqui, ó. Matriz 4x4. Eu obtive como? A partir da matriz de cada elemento, né? Obtive a matriz de cada elemento, né? Posicionei, somei todo mundo. Então tem aqui, ó, forças. A matriz coluna de forças, né, é igual à matriz de rigidez da estrutura global, né, vezes deslocamentos, tá? F vezes U, né? Aí, para a gente alimentar esse sistema de equações, né, aqui nós temos algumas informações do enunciado do exercício, ó. O F1 é a reação de apoio, a gente vai ver depois, dá para calcular de várias formas aqui, F1 no nozinho. Sempre a numeração, né, pessoal? Aqui, ó, nó número 1, nozinho número 2, nozinho número 3, nozinho número 4. Aqui, ó, F1. F1 é zero, né? A força no ponto 1 não tem força aplicada externa. Não tem a reação de apoio, mas a gente calcula depois. F2, aqui, ó, nozinho 2, tem duas cargas. Ó, não sei se dá para enxergar aí, mas é 2.500 de cada lado, é 5.000, tá? Libras. F3 não tem carga, zero. E F4, menos 2.000 libras aqui, ó. Então, o sisteminha
de equações lineares. Ele ficou assim, ó. O F1 é 0, o F2 é 5.000, o F3 é 0, o F4 menos 2.000. É igual a matriz de rigidez vezes deslocamentos aqui. Certo? Aí vem as condições de contorno. A condição de contorno básica aqui, né? Que é o deslocamento aqui é 0, né? Porque esse ponto aqui tá travado aqui, ó. Não tem deslocamento. O deslocamento é 0. Tá travado, é um engastamento ali, ó. U1 é 0. E daí vem aquela questão que eu falei para você. Essa variável aqui é 0. Quando você for fazer a multiplicação, né? Todos esses termos dessa coluna aqui serão multiplicados por um valor que é 0. Então, você pode considerar essa coluna e essa linha, né? Então, quando você aplica a condição de contorno U igual a 0, né? Devido a uma variável ser 0, você pode desconsiderar toda essa linha aqui, você desconsidera, simplesmente. E essa coluna aqui também, ó. Considera. O problema, em vez de ser 4 por 4, fica 3 por 3, ó. A matriz de rigidez ficou 3 por 3 aqui, ó. Simplificou o problema. Certo? A mesma coisa que nós fizemos lá para outra molinha, só que agora, como são 3 elementos, né? Então, eu vou ter um sisteminha 3 por 3, ó. Tem várias formas de resolver esse sistema aí. Eu estou demonstrando uma forma aqui que é mais comum, né? Principalmente em método de elementos finitos, que é invertendo a matriz de rigidez. Dá para fazer de outras formas? Dá, né? Porque, na verdade, o que você tem aqui é um sistema de equações lineares, né? Pode resolver de outra forma? Pode, né? E eu estou mostrando dessa forma, que é invertendo a matriz de rigidez, tá? Mas você pode fazer de outras formas. Pode usar um sisteminha de Gauss, né? Um substituição, pivotamento, regra de Cramer. Falei para vocês, eu estou elaborando um material, né? Poderia até colocar uma regrinha de Cramer aqui para resolver e ia ficar legal. Tá? Vamos ver se no próximo exercício eu coloco uma resolução usando Cramer para você ter essa base aí também. Tá? Então, basicamente, pessoal, a partir do momento que você montou esse sistema, né? Você tem lá forças, uma matriz coluna de forças, né? É igual a uma matriz de rigidez, uma matriz quadrada, vezes os deslocamentos. Isso aqui é a base da análise estática. Como é que você resolve isso aqui? Você isola os deslocamentos, né? Passa a matriz Q dividindo. Passar a matriz Q dividindo é a mesma coisa que multiplicar pela inversa dela. Aí você multiplica pela matriz de forças. Então, você, nesse processo, você tem que inverter a matriz, tá? Como é que inverte? Aí, pessoal, vou falar para vocês aqui, ó. Aqui, ó. K elevado a menos 1 é 1 sobre o determinante da matriz K vezes a transposta da matriz dos cofatores de K, tá? Dá para fazer assim? Dá. Vamos fazer assim. Eu vou demonstrar o passo a passo. Depois eu falo para vocês no Excel como é que faz. Exatamente a mesma coisa que nós fizemos no exercício anterior. Simples também, tá? Então, primeira coisa é calcular o determinante. Agora, pessoal, vou fazer uma breve recordação com vocês. Não sei se vocês lembram, né? Como é que eu faço para calcular determinante de matriz 3 por 3, né? Então, fiz assim, ó. A determinante de matriz 3 por 3, primeiro, vou pegar essa coluna aqui, ó. E copiei ela para cá. Peguei essa coluna aqui e copiei ela para cá. Certo? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar as diagonais. A diagonal verde e a vermelha. Então, essa diagonal
Opa, tá falando. Aqui a animação não ficou correta, mas dá para entender. Você vai pegar as diagonais verdes, tá? Que essa daqui vai dar 8.750.000 vezes 7.500.000 vezes 3.750.000, vai dar esse valor enorme aqui, né? Por isso que eu falo para vocês, pessoal, dependendo do exercício, olha só, um exercício com 3 barras, né? 3 barrinhas, elemento de barra, que é mais simples, a barra na horizontal, né? Aí você vai ter contas como essa para fazer, né? Se você tiver uma calculadorinha dessa aqui, eu fiz todas as contas hoje nessa daqui, deu para fazer tranquilamente, tá? Se tiver uma calculadora com um pouquinho menos de recurso, vai sofrer, tá? Você vai sofrer. Então, esse método, ele já vai, vamos dizer assim, ele já vai direcionando você para o computador, né? Por quê? Porque os cálculos, embora sejam equações algébricas, né? Os cálculos são cálculos que você, se você tiver um computador, né? Um Excelzinho ajuda muito, tá? Então, você vai multiplicar essa diagonal aqui, vai multiplicar a outra, essa diagonal vai dar zero e essa também vai dar zero. Então, tá aqui zero, tem aqui o primeiro valor, e depois você vai pegar as diagonais que eu chamei de vermelhas aí, nesse sentido, que vão ser negativas. Ó. Vai pegar esse aqui, vai dar zero, esse aqui vai dar esse número enorme, negativo, e outro número também enorme, negativo. Ó. Multiplica as diagonais. E aí você soma os dois, tá? Esse aqui é o cálculo de determinante. Normalmente a gente aprende esse cálculo no ensino médio, mas é importante, né? Que ele vai ser necessário para calcular a inversa da matriz. Então, esse cara aqui menos esse, né? Um mais o outro aqui, você calculou o determinante de K. Pronto, calculou o determinante de K. E você vai calcular os cofatores, que é aquela mesma história, né? Só que como esse aqui é uma matriz 3 por 3, então, o que sobrou vai ser uma outra matriz. Aí você vai calculando. Tem todo o passo a passo aqui. Depois eu faço no Excel para vocês verem, né? Facilidade que é. Né? Mas está demonstrado, tá? Pelo menos uma vez na vida vocês aprendem a fazer, né? Tem aí como é que faz o cálculo de inversa de matriz, porque dá trabalho mesmo, né? Mas o computador faz isso menos que uma fração de segundo, né? Então, primeiro se calcula o determinante, depois calcula os cofatores, tá? Então, o primeiro cofator, K11, né? Então, você é o primeiro elemento aqui, coeficiente da matriz, né? Elimina uma linha, elimina a coluna, sobrou essa matriz aqui, ó. Somou uma matriz 2 por 2 aqui, ó. Essa amarelinha aqui. Aí você vai pegar menos 1, né? Que é da fórmula, elevado à soma dos índices do coeficiente, que é 1 mais 1, que é 2, né? Então, menos 1 elevado ao quadrado vai dar 1 positivo. Vezes, agora, como sobrou uma matriz aqui, você vai calcular o determinante dessa matriz aqui, ó. Sobrou, certo? Determinante dessa matriz quadrada, matriz 2 por 2, é essa diagonal vezes essa, né? Multiplica esse por esse, menos esse por esse, ó. Tá aqui, tá tudo demonstrado, ó. Então, menos 1 ao quadrado é 1. Você vai pegar 7.500.000 vezes 3.750, né? Menos a outra diagonal. Esse vezes esse vai dar esse termo aqui. Aí você vai para o segundo cofator. Ó. O segundo cofator é o K12. Então, identifica ele aqui, elimina uma linha, elimina a coluna. Sobrou essa matriz aqui, ó. Menos 3.750, 0, menos 3.750, 3.750. Menos 1 elevado a 1 mais 2, determinante dessa matriz, sobrou. Aqui vai dar 1 mais 2 é 3, continua negativo, porque o 3 é ímpar. Aí se calcula o determinante dessa matriz, que é a multiplicação das diagonais aqui, ó. Menos 3.750 vezes 3.750, menos a produto da outra diagonal, que dá zero. Calculou, deu o valor aqui. E assim você vai fazendo, ó.
o próximo cofator, K13. Elimina a linha, elimina a coluna. Menos 1 elevado a 1 mais 3. Determinante da matriz que sobrou. 1 mais 3 é 4, par, ficou positivo. E calculo o determinante, ó, que é o produto das diagonais. Ó. Essa diagonal, esse vezes esse, menos esse vezes esse. Ó. 3.750, negativo vezes menos 3.750, menos 7.500.000 vezes zero. Calculou desse cofator aqui. E assim vai. Tá? O próximo é o K21, ó. Mesma coisa, ó. Elimina a linha, elimina a coluna, menos 1 elevado a 2 mais 1, a matriz que sobrou, calcula o determinante. Aí depois é o 22, ó. Elimina a linha, elimina a coluna, menos 1 elevado a 2 mais 2, determinante da matriz que sobrou. Calcula o determinante, multiplica por 1, que 2 mais 2 é 4, dá positivo. Vai para a próxima, ó. Calculou aqui, eliminou linha, coluna, o 23, 2 mais 3, multiplico pelo determinante, calculou desse cara aqui. E depois o 31, elimina a linha, elimina a coluna, menos 1 elevado à quarta, determinante da matriz sobrou. O 32, elimina a linha, elimina a coluna, menos 1 elevado a 5, que é ímpar, continua negativo, vezes o determinante da matriz que sobrou. E o último, que é o K33, elimina a linha, elimina a coluna, menos 1 elevado à sexta, que é positivo, vezes o determinante da matriz que sobrou. Pronto. Trabalho enorme, né, pessoal? Dá até para falar da trabalho, né? Aí você tem a matriz dos cofatores, está aqui todos os cofatores, né? Aí você calcula a transposta, que é igual, né? Como que eu calculo matriz transposta, né? Que eu falei para vocês, né? Eu pego essa linha aqui, primeira linha vira a primeira coluna. Troco linha por coluna. A segunda linha vira a segunda coluna. E a terceira linha vira a terceira coluna. Dá a mesma coisa, né? Nesse caso, a transposta é igual, exatamente igual. E aí você calcula a inversa, né? É 1 sobre o determinante, que esse valor é enorme, né? Vezes a transposta da matriz dos cofatores de K. Tá aqui a matriz inversa. Ah, mas dá muito trabalho fazer isso. Dá mesmo, tá? Dá bastante trabalho, né? Então, você pode, por exemplo, fazer um Excelzinho, que ajuda muito. Como eu falei para vocês, né? Quanto mais você trabalha essa metodologia, ela vai te induzindo cada vez mais a usar o computador, né? Porque se você começa a aumentar muito o grau de complexidade dos problemas, você vai para o computador. Não tem jeito, né? O Excelzinho aqui resolve bem, né? Você tem a matriz K, vou mesclar aqui, ó. K. Tem aqui, ó, 18.750. Colocar ele nessa formatação aqui. Não, vou deixar assim mesmo. 18.750. Depois é menos 3. Menos 3.750. 1, 2, 3. 0. 7.500.000. 0. Menos. Bom, pessoal, aqui, para você calcular a inversa dessa matriz, deu um trabalho enorme lá, né? Vocês viram. K elevado a menos 1. Maiúsculo. K elevado a menos 1.
colocar isso aqui em sobrescrito. Primeiro, você seleciona aqui o mesmo espaço da matriz, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aí você vem para cá, sistema de função. Se você não achar aqui, quer dizer que você não usou a função ainda. Precisa digitar matriz ponto inverso. Clica aqui, ó. Achou a funçãozinha, clicou, selecionou a matriz, deu enter. Pulou a inversa aí, ó. Como que eu fiz? Eu fiz pelos cofatores, blá, 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 todo esse cálculo aqui, né? Deu exatamente a mesma coisa. É bom saber? É bom saber, né? Mas esse curso, né, pessoal, é um curso de cálculo de estruturas, né? Um curso de estruturas, não é curso de álgebra, né? Então, é importante você saber, né, que tem uma metodologia, mas dependendo do tamanho da estrutura, você usa o recurso computacional, né? É aquele negócio, né? Se você for fazer uma prova dessa disciplina, é importante dimensionar muito bem o tempo, né? Porque senão é um exercício para você fazer uma folha de papel e vai demandar muito tempo para ser feito, né? No papel. O ideal é que você tenha, no mínimo, um Excelzinho para você usar, né? Para você não sofrer tanto, né? Certo? Bom, aí, uma vez que você determinou a matriz de rigidez, né? Inversa aqui, ó, aí você põe ela aqui, né? Lembrando, ó, esse aqui é o mais básico da disciplina toda, né? Aqui, ó, na análise tática, F é igual a K vezes U. Força é igual a matriz de rigidez vezes deslocamento, né? O deslocamento, você pode calcular, né? A matriz K você passa dividindo, ou seja, inverte. A matriz K se multiplica pela matriz de forças. A inversa nós já fizemos, tá ela aqui, ó. As forças está aqui, ó, 5.000 no nozinho 2 aqui e no nozinho 4 tem menos 2.000 aqui, ó. Aí, pessoal, aqui, ó, deslocamento 1, 2, 3 e 4 é só multiplicar, né? Então, se eu pegar, ó, o 2, é igual a esse cara aqui vezes 5.000, multiplicação de matrizes, né? Mais esse vezes esse, dá zero, mais esse vezes esse, valor lá, soma tudo, deu 0,002. Ah, como é que eu checo se isso aqui tá certo, né? Ah, eu não tenho livro, não tenho nada. Como é que eu checo? Vou mostrar para vocês. Aí o 3 é esse vezes esse, mais. Aqui, ó, o 3, esse vezes esse, mais. Esse vezes zero, que dá zero aqui, mais esse vezes menos 2.000, aqui. Somou, deu esse cara aqui. Ou seja, você vai fazendo a multiplicação. Você inverteu a matriz de rigidez, é só multiplicar, ó. O 4 igual esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse. Aqui, ó. Esse calcula o deslocamento aqui, ó. Como é que eu checo? Como é que eu chequei isso aqui? Eu chequei no software. Então, aqui, ó. O U4 deu menos 0,0087 aqui, ó. Deu o roxinho, que é esse cara aqui. Ah, mas o deslocamento aqui não dá para ver qual que é a cor, né? Esse aqui é o nó 1, nó 2 e nó 3. Dá para pegar o deslocamento no ponto? Dá também, né? Mas aí eu criei um grupo, né? Criei um grupo só com esse elemento aqui, ó. Elemento do meio.
Então, esse aqui é o nó 2 e esse aqui é o nó 3. Então, esse aqui que dá vermelho é o 0,02, que é o U2. E esse aqui é o nó 3, que deu 0, menos 0,033, que é o U3 aqui. Então, essa foi assim que eu chequei o cálculo, né? Por quê? Porque eu quis checar, né? Usei o software, no caso aqui eu usei o FEMAP, tá? O FEMAP, ele é bem intuitivo, bem facinho de mexer também, tá? E aí eu calculei as tensões, né? Para calcular as tensões, eu calculei as forças, né? Nos elementos. Então aqui, pessoal, aqui vem um conceito importantíssimo também. É muita informação, né? Eu sei, mas como o tempo é curto, por isso que eu gravei, né? Porque eventualmente, se passar batido alguma informação, você pode assistir novamente, etc. Então, o que nós fizemos para resolver, né? Calcular esses deslocamentos aqui. Nós analisamos a matriz de rigidez de cada elemento, 1, 2 e 3. Aí somamos, calculamos a matriz global. Com a matriz global, nós aplicamos a condição de contorno, invertemos a matriz e multiplicamos. A inversa, multipliquei. Aí calculei que ele pediu deslocamento nodal, é isso aqui, ó. Ele pediu isso aqui, tá aqui, né? Aí eu chequei com o software aqui, ó. Bateu, tudo bonitinho, legal, bateu. E agora eu vou calcular as tensões. Quando eu calculo as tensões, pessoal, tensões são esforços internos. Agora, vou fazer o caminho inverso, né? Então, o que nós fizemos? Nós partimos de cada elemento da matriz de rigidez, montamos a matriz global, escrevemos as equações de forma global, aplicamos a condição de contorno, invertemos a matriz de rigidez e calculamos o deslocamento. Ou seja, nós partimos dos elementos para a estrutura, para calcular o deslocamento. Agora, para calcular as tensões, nós vamos fazer o caminho inverso. Nós temos o deslocamento da estrutura, nós vamos para os elementos agora. Para quê? Para calcular as forcinhas, né, em cada elemento. O que está acontecendo em cada barrinha lá? Tração, compressão, né? Então, no elemento 1, que é o aço aqui, eu escrevi as equações do elemento, que vem desde lá no começo lá, né? Aqui, ó, F igual a KU, ó. Então, aqui eu tenho a matriz de rigidez do elemento, desde o início. E eu tenho o deslocamento que eu calculei. No ponto 1 é 0, deslocamento. No ponto 2 eu calculei. Aí eu faço a conta aqui, ó. F1, esse vezes esse, mais esse vezes esse. Opa, deu 3.000, né? Olha para o desenho, é 3.000 mesmo, né? Eu tenho 2.000 para cá e 2.000 para cá e 5.000 para cá, só pode ser 3, né? E dá negativo, né? Significa que no nó 1 é uma reação de apoio, né? Faz sentido, né? Negativo, que é para esquerda. Aqui você checa se o cálculo está certo também, né? Se tem 2.000 para lá, 5.000 para cá, né? Ele vai reagir com 3.000 para lá. E o F2, vou pegar esse vezes esse, que dá 0, mais esse vezes esse, que dá 3.000 também, né? Ou seja, é como se a barrinha, né? O elemento 1, que é uma barra, né? Tem dois nós aqui, ó. 1 e o 2. Né? O sentido positivo das forças é para a direita. Então, ele está dizendo o seguinte, ó, que o F1 é menos 3.000, é para cá. Negativo, então é para cá. Que é a reação de apoio, né? F1 é a reação de apoio. E o F2 é 3.000 para lá. Faz sentido, né? Você traçar o diagrama de esforço normal dessa barra aqui, você vai ver exatamente isso, né? Ou seja, a barrinha, o elemento 1, ele está tracionado aqui, ó. 3.000, né? Ele pede a tensão, né? Como é que calcula a tensão? A tensão
é força sobre área. Pega a força no elemento 3.000 dividido pela área. Pronto. Aqui, ó. A barra está tracionada, né? Força tem outras formas, depois eu mostro para você. Tem outras formas de calcular a tensão, né? Usando a lei de Hooke. Depois eu mostro. A tensão é a força sobre a área, deu 375 PSI. Aí você faz a mesma coisa aqui para o elemento 2, ó. Então, monta aqui o sistema de equações, tem aqui o deslocamento que nós calculamos, né? F2, F3, tem a matriz de rigidez do elemento 2, vezes os deslocamentos aqui, ó. Aí monta as equações. Este vezes esse, mais esse vezes esse. Aqui. Deu 2.000, né? F3 é esse vezes esse, mais esse vezes esse. Então, ele está dizendo o seguinte, ó. A barra 2, aqui o elemento 2 e o 3. A força na barra 2, ó, é 2.000, ó. Lembrando que a força é positiva para a direita. Então tem 2.000 aqui no nó 2. E aqui tem menos 2.000 no nó 3, ó. Está dizendo o quê? Está comprimido, né? Está comprimido. Se você fizer o diagrama de esforço normal aqui, você vai ver que essa barra de 2 para 3 tá comprimido mesmo, ó. Certo? Com pressão na barra. Só você usar o sistema de sinais de convenção, né? Eu coloquei o sinalzinho de menos, porque é compressão, força sobre área. E a última é o elemento 3. Monta as equações, matriz de rigidez está aqui, e os deslocamentos que nós calculamos, 3 e 4. E aí, você calcula as forças, ó. Pega esse cara aqui, esse vezes esse, mais esse vezes esse, aqui, ó. Vai dar 2.000 também. O F4, esse vezes esse, mais esse vezes esse, deu menos 2.000. Mesma coisa, ó. Aqui o elemento 3, né? Esse é o nó 3 e esse é o nó 4. A força aqui é positiva, né? Então é para a direita, 2.000 para cá. E no nó 4 é negativo, menos 2.000 para cá. Que dá até para ver aqui, ó. Ou seja, está comprimida a barra também, né? É só olhar para a barra, está comprimida. Duas forças para cá. Aí calcula a tensão. A força sobre a área deu menos 500.